tá? Mas assim, a gravação vai ser só para depois eu ter essa linha de raciocínio, mas vocês podem interagir aí, tá bom? Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar em fidelizar a cliente, tá? E aí, o que é a fidelização da cliente? É, essa cliente, ela vai sempre te indicar. Então, pode ser que essa cliente ela não esteja mais fazendo nenhum tratamento com você, mas sempre quando tiver alguma pessoa que precisa do seu serviço, ela vai te indicar, tá? Isso, às vezes, uma cliente que você atendeu há 10 anos atrás, ela vai estar te indicando ainda hoje, né? Isso é fidelizar a cliente, tá? Então, às vezes, você recebe indicação de pessoas que você nem sabe, né? De pessoas que você nem lembra, de repente, né? De pacientes que você nem lembra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente manter essa cliente assídua. Ai, mas é difícil o pós-parto? É difícil o pós-operatório de cirurgias plásticas? É muito difícil. Mas quando eu falo assídua, a gente não precisa necessariamente essa assiduidade ser uma vez por semana, tá? Então, você precisa comunicar para essa cliente os outros serviços que você oferece, né? É, E aí ela pode precisar desses outros serviços, né? Então, enfim, né? Tratamento para dor, é, o que você oferecer, tá? Tipo, tratamento estético, limpeza de pele, né? Então, ela precisa saber o que você oferece, tá? E isso, como que a gente vai comunicar isso com a cliente? Uma divulgação interna no nosso espaço, então ali precisa ter tudo que a gente faz, em forma de panfleto, né? Enfim. No WhatsApp, né? Então, o WhatsApp Business, colocar ali o catálogo, todos os serviços que você faz. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente acaba não dando muita atenção pro WhatsApp, tá? Mas é muito importante estar ali. Então, e aí você precisa oferecer serviços que ela vai precisar depois, né? Então, entender a necessidade do seu cliente e se antever ao que ela vai precisar e já oferecer para ela, tá? Então, às vezes, durante a sessão e conversando, ela vai reclamar e aí você já aproveita a oportunidade e oferece o serviço. A questão do parceiro, né? Então, do profissional parceiro. Hoje, eu vejo, principalmente no pós-operatório de cirurgias plásticas, tá? Os médicos, eles estão dando muita preferência para ter a profissional dentro do espaço deles, tá? Por quê? Principalmente por falta de ética das profissionais. Então, quando tá ali a profissional dentro do espaço dele, ele acaba tendo um pouco mais de controle, né, do que acontece. Eu recebo, isso eu escuto de muitos médicos, que eles param de indicar porque a profissional começa a falar mal da cirurgia deles. Vocês têm noção? Então, assim, falta de ética profissional, a gente está sendo prejudicado. E eu falo a gente, por quê? Porque se ele não indica para aquela profissional específica, ele não vai indicar para nenhuma outra, entendeu? E aí ele vai contar esse problema para os outros, para os colegas, e os colegas também vão parar de indicar, né? E isso é muito sério, porque a paciente de pós-operatório de cirurgia plástica é uma paciente muito delicada, né? Então, ela sempre vai ficar encontrando um defeitinho, uma coisinha, essa mama tá mais alta que a outra, esse lado ele lipou mais que o outro. Então, a paciente sempre vai estar com minhoca na cabeça. E aí, tem profissional que coloca a minhoca na cabeça da paciente. Então, às vezes, a paciente ainda nem se atentou para aquilo, né? Ou, tipo assim, às vezes já era uma diferença que ela já tinha e evidenciou ali no pós-cirúrgico, e a profissional vai alimentando aquilo ali da paciente. E a paciente vai contar para o médico, tá? Então, essa falta de ética das profissionais está atrapalhando muita gente, eles acabam preferindo não indicar, tá?
E quando a gente fala em profissional parceiro, a gente sempre pensa em receber indicação. Ah, então eu quero receber as pacientes do obstetra, eu quero receber as pacientes do cirurgião plástico, eu quero receber as pacientes do pediatra, eu quero alguém que me indique pacientes. Mas eu gosto de uma parceria que é construída. Eu não gosto de uma parceria negociação, sabe? Então, ó, me indica, tal, eu não gosto dessa negociação. Eu gosto de uma parceria construída. Porque uma parceria construída, ela tem muito mais credibilidade. A chance de uma continuidade é maior, né? Porque às vezes uma parceria negociada indica ali e tal, e depois para, esquece, enfim, acaba não dando muita continuidade. Uma parceria construída, o que que é? Você gostar do trabalho do colega, você admirar o trabalho do colega e ele admirar o seu, e vocês terem os mesmos princípios, né, as mesmas opiniões, enfim, né? E quando a gente fala nessa parceria, como se constrói uma parceria sólida? Você indicando para o colega. Tá? Você indicando. Você também tem que indicar. Não adianta nada só a gente querer receber. Nossa, a pessoa começou a receber indicação sua, ela vai querer retribuir. Aí ela vai também te indicar. Nossa, Priscila, mas eu não tenho paciente. Como que eu vou indicar? Qualquer pessoa, né? Primeiro encontre esse profissional, né? Que você se identifica, que você gosta, que você começa a admirar o trabalho dele. Encontre esse profissional primeiro, tá? Você pode se tornar uma paciente desse profissional, tá? Você pode começar indicando seus familiares, você pode começar indicando suas amigas, aí aparecer uma paciente, você indica essa paciente, esse profissional vai começar a te notar, né? E aí, né, é importante ter o WhatsApp Business bem alimentado, né, com todas as informações necessárias ali, e o Instagram, tá? É importante ter. Porque hoje, o que que eu vejo, o que que eu falo? Muita gente fala que o boca a boca deixou de existir. Tá? Eu não acredito nisso, eu ainda acredito que o principal é o boca a boca. Só que o boca a boca está fazendo uma parada pelo Instagram. Então, podem observar. Quando vocês vão indicar alguém, né? Ah, vou indicar uma pessoa que faz lembrancinha de final de ano, vou indicar uma pessoa que faz docinho, vou indicar para uma amiga minha. Você passa o Instagram. Olha aqui o Instagram dela. Não é assim? Aí a pessoa começa a seguir, ela pode começar a acompanhar ou não. Se ela começar a acompanhar, ela pode se identificar ou não, né? E aí, ela gostando do Instagram, ela se identificando com você, ela vai entrar em contato. Então, por isso que é importante o Instagram estar bem bonito, né? Bonito que eu digo não é esteticamente, né? Aquela coisa toda fria. Mas, tipo, ter conteúdo ali, ter informação, ela saber como te encontrar, né? Então, ter o link do WhatsApp, ela saber como te encontrar ali, né? Então, ter um Instagram organizado. E aí, às vezes, a gente tem a ilusão de que as pacientes estão vindo pelo Instagram, mas elas não estão vindo pelo Instagram. Se você for mais a fundo, você vai descobrir que foi indicação de alguém e ela passou pelo Instagram, tá? Então, isso é importante também. Outra coisa que é muito importante, o Google Meu Negócio, tá? Então, mesmo que você atenda domiciliar, é importante você ter ali o Google Meu Negócio. As pessoas vão buscar atendimento domiciliar para tal coisa, né? E aí você tem grandes chances de aparecer ali. E aí, sempre quando vocês fizerem o Google Meu Negócio, pede para as pessoas avaliarem, porque quanto mais avaliação você tiver ali, maior a chance de você ficar ali nos primeiros. Então, quando alguém for buscar, você já é a primeira que aparece,
né? E eu tinha muito, porque quando eu comecei, né, com o Google Meu Negócio, vinha muita ligação de paciente querendo o atendimento pelo convênio, né, por conta da fisioterapia. Mas aí depois você vai encontrando palavras, né, e isso é corrigido, né? Mas no começo eu fiquei meio desanimada por conta disso, né? Que eu perdia muito tempo ali com um paciente de convênio e é um paciente difícil de você converter para o atendimento particular. Mas enfim, depois que eu fui aprendendo as palavras tal, hoje eu sou fã do Google Meu Negócio. Por quê? Eu ficava com receio assim, ninguém vai buscar um serviço pelo Google, né? A pessoa não vai buscar um serviço ali sem ter uma referência. Só que tem a referência da avaliação, né? E a avaliação conta muito, né? Então tem muita gente que escolhe tudo pelo Google. Então vai escolher um restaurante, vai ali no Google, vê as avaliações. Eu não tenho muito hábito de ler avaliações, né? Então para mim era uma coisa que não fazia muito sentido, mas as pessoas veem isso. E aí, quando começou a fazer sentido para mim? Quando eu comecei a receber paciente através do Google Meu Negócio. Então, que pacientes eram essas? Pacientes que tinham acabado de mudar para a minha cidade, por exemplo, e que não conhecia ninguém, né? E tinha feito cirurgia plástica e precisava dar continuidade na drenagem. Paciente que foi para a minha cidade para ganhar nenê, para fazer cirurgia plástica e não tinha, né? O médico também não tinha ninguém para indicar, ela não conhecia ninguém, então buscou no Google, tá? Paciente que de repente está a passeio, enfim, está a trabalho e gostaria de fazer uma drenagem, gostaria de um determinado serviço, vai ali no Google, tá? Então, eu já recebi muitas pacientes pelo Google, inclusive eu tenho pacientes fidelizadas que vieram pelo Google, tá? E aí essa questão, né, da fidelização, é importante você mostrar para a paciente o que ela vai precisar, tá? Então, assim, eu estou atendendo pós-parto. Eu preciso antecipar para essa cliente que ela vai sentir dor nas costas, que ela vai ficar com fraqueza muscular, que ela vai ficar com flacidez de pele. Então, eu preciso comunicar o que ela vai sentir e o que ela vai começar a ficar incomodada. Porque quando isso acontecer, ela vai lembrar de mim, tá? A do pós-operatório de cirurgias plásticas, a mesma coisa. Eu preciso comunicar para ela, antecipar para ela o que ela vai sentir, o que vai acontecer com ela. Olha, teoricamente, o sistema linfático se refaz em até 3 meses, 6 meses, não existe um consenso da literatura. O que a gente observa na prática? Só que isso daí a gente tem que deixar para falar um pouquinho depois, para não assustar elas, tá? O que a gente observa na prática? As pessoas que fazem cirurgia plástica, elas acabam inchando um pouco mais do que normalmente inchavam. Então, quem fez mama começa a ter um inchaço maior nessa regiãozinha próximo da axila. Quem fez lipo começa a ter um inchaço maior na região da costela, abdômen superior. Abdominoplastia, região das costas, né? Então é importante a gente ir comunicando isso para ela saber o que vai acontecer e que você tem um serviço que vai ajudar ela, tá? Isso, gente, não é com o intuito de assustar a cliente, apavorar a cliente, você ficar ali querendo a todo custo oferecer serviço para ela, né? Ficar oferecendo. Não é isso, né? É numa conversa, e eu falo que a área da estética ela é muito boa para isso, porque o assunto surge, né? A reclamação surge. É uma coisa que ali numa conversa informal durante a sessão, vai surgir a oportunidade de você dar essa informação para ela e de você oferecer os serviços que você tem, tá? E aí, quando a Priscila me falou dessa
né, dessa necessidade dela de querer fidelizar, de querer estabelecer essas parcerias, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ela falou assim, porque quando a gente. Ela falou assim: a técnica é fácil, né? A gente faz o curso, a gente aprende a técnica, aplica e tudo bem, né? Mas e ter essa paciente, reter essa paciente, porque quando a gente compra o curso, e ela frisou que o meu não, tá, gente? Mas enfim, quando a gente compra o curso, a promessa é de que vai fazer o curso, vai começar a trabalhar com determinada técnica e já vai ganhar milhões, né? Isso daí é verdade, né? O que ela falou dessa promessa. Por quê? Porque quando fala em aumento de faturamento, vocês podem ver que tem cursos meus que tem essa comunicação de aumento de faturamento, né? Por quê? Porque esse aumento de faturamento, né, essa promessa do aumento de faturamento atrai, é um atrativo, né? Só que a gente tem que ter muito bom senso e um senso crítico muito grande para entender. E a gente tem que conhecer o nosso público também, né? Não é simplesmente, é fácil. Não é fácil, tá? Por quê? Porque a estética, ela atrai muito comércio. O comércio que tem na estética é uma coisa muito, 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 muito grande, né? A estética, ela existe a fama, né, de que tem dinheiro fácil na estética, que as pessoas gastam, as pessoas deixam de gastar com outras coisas, mas não deixam de gastar com estética. Então, é uma área muito promissora, né? Tanto é que hoje toda a profissão está indo para a área da estética, né? Então, é uma área promissora e isso acaba sendo, né, apelativo. Eu fico em cima de tudo que eles fazem, né? Eles por quê? Porque é uma equipe, né, que, que faz essa parte de divulgação, de tráfego, enfim, de tudo isso. Mas eu fico muito em cima de tudo, né? E eu acho que, de fato, o taping, ele é uma técnica interessante para essa parte do faturamento, tá? Por quê? Porque é um custo barato, tá? É um custo barato. É uma aplicação rápida, tá? Então eu tenho nesse curso, né, Estética Sem Segredo, eu falo muito essa questão. O que que você precisa hoje? Você precisa captar mais clientes ou você precisa, com os clientes que você já tem, você aumentar faturamento, né? Porque quando a gente, né, específico da área da estética, eu não sei vocês, né, qual área vocês trabalham, que tem muita enfermeira e tal, né? Mas específico da área da estética, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. Lá na clínica, qual que é o nosso carro-chefe? A drenagem linfática. Só que a drenagem linfática tem aquele preço, que é um dos tratamentos mais baratos dentro de uma clínica, e chega um ponto que você não tem mais horário, porque as clientes, elas se tornam fidelizadas e assíduas, e não tem, né, como você aumentar muito mais o seu faturamento do que aquilo ali, porque o nosso número de horas por dia é limitado, né? Não tem como aumentar. E aí, eu sugiro várias coisas, né? Trabalhar com locação de equipamento, vender home care, enfim, né? Para aumentar faturamento. E eu sugiro também o taping, né? Por conta disso, porque é uma técnica de custo baixo, o valor da aplicação é um valor mais alto, então é uma técnica muito rentável, tá? Muito rentável. E a gente consegue um retorno bem interessante, né? Igual, por exemplo, o tape de gestação e pós-parto. Uma paciente, você paga o curso, tá? Uma paciente que você tem, você consegue pagar o curso. Então, é uma técnica rentável. Só que, por outro lado, é uma técnica que se você, eu vou trabalhar só com o taping, você demora para ter uma agenda lotada, porque você precisa de um número muito grande de pacientes.
E aí, um ponto positivo da drenagem, hoje, ninguém mais quer fazer curso de drenagem. Por quê? Ah, é uma técnica barata, não dá dinheiro. Pode ver, ninguém mais quer fazer curso de drenagem. Só que a gente se esquece de uma coisa. A drenagem, ela é uma técnica excelente para fidelizar a cliente, para ter essa cliente assídua e para você oferecer os outros serviços que você tem para essa cliente. Porque a partir do momento que você conscientiza essa cliente do inchaço e fala não só da questão estética do inchaço, né, mas faz ela se conscientizar que ela fazendo a drenagem linfática, ela não vai ter dor na perna, na TPM não vai sentir desconforto. Se ela pratica atividade física, o rendimento dela vai melhorar, vai prevenir celulite. Então, se você consegue mostrar todos os benefícios da drenagem para a paciente, essa paciente vai ser assídua na drenagem linfática, tá? E aí, ela vai ser assídua, ela vai engravidar, ela vai continuar a drenagem na gravidez, ela vai fazer o pós-parto dela e ela vai continuar a drenagem. Mesmo que de repente ela não faça toda semana, tá? E aí a gente também não pode ficar preso nisso, de que se não vai fazer toda semana não adianta. Adianta! Uma sessão de drenagem vai trazer o resultado. Eu tô inchada hoje, tá? Acredito que vocês também, porque ontem todo mundo comeu um monte de coisa de leite, de glúten, de açúcar, enfim, né? E hoje todo mundo tá um pouco mais inchado. Se você tem essa consciência, você fica incomodada e você faz drenagem, tá? Você vai querer fazer uma drenagem. Amanhã a gente vai atender lá na clínica, a agenda tá lotada. Hoje eu confirmei todas as pacientes, ninguém desmarcou. Ninguém desmarcou. Por quê? Porque é óbvio também que a gente só avisa que a gente vai atender para as pacientes que a gente sabe que cumpre, né? Paciente que desmarca com frequência, a gente nem oferece, tá? Então, tanto é que, tipo, a Gabi nem ia atender, aí apareceu pacientes ia atender só a Mari, né? Aí começou a aparecer pacientes, mais pacientes de última hora, não tinha para Mari, aí a Gabi resolveu ir atender também, né? Porque tinha uma demanda. Então, é uma coisa que. Por que acontece isso? Porque foi um trabalho que eu fiz, né? Um trabalho de conscientização para essas pacientes, tá? E aí essa paciente ela vai sentir dor, a gente atende dor, então a gente vai atendendo a necessidade dela, ela leva o filho para fazer limpeza de pele. Então, você tendo o que oferecer para essa paciente vai estar sempre ali. Ela vai estar sempre ali. E aí, você trabalhando nessa área da estética, poucas pacientes preenchem a sua agenda. Então, eu vou trabalhar com drenagem linfática. Se você tiver 20 pacientes, você tem uma agenda preenchida. Aí entra o outro problema. A minha agenda está cheia e eu quero ganhar mais. Aí entra outro problema. Mas a gente resolve também, não é problema, né? Isso não é problema. E aí a gente vai resolver esse problema como? Tendo serviços de um custo mais baixo e uma lucratividade maior para essas pacientes. E que eu faço em pouco tempo, tá? O taping pós-parto, por exemplo, eu vou fazer, tipo, no final do dia. Eu vou lá no hospital, faço a aplicação. Ou vou cedinho no hospital antes de ir para a clínica, faço a aplicação. Horário de almoço. Enfim, dá para fazer. Por quê? Porque não vai ser sempre que eu vou ter a paciente. Entendeu? Não vou ter uma paciente ali de pós-parto todo dia. A não ser que, eu quero trabalhar com isso, então eu vou focar nisso, vou fazer visita para vários profissionais, vou tentar trabalhar eu vou tentar trabalhar com uma equipe
que faça isso, né. Então, tem uma clínica multidisciplinar que só atende gestante, então eu vou tentar trabalhar nessa clínica, entendeu? Aí sim. Mas caso você esteja trabalhando sozinha e você, tá conquistando a sua clientela, é demorado, entendeu? É demorado. E tudo que é demorado é sólido, tá? Tudo que é demorado é sólido. Lembra disso. Porque você tá conquistando uma clientela, você tá construindo isso. Toda construção é demorada. Toda construção é demorada. E é importante ser demorado, sabe por quê? Porque você vai tendo experiência, né? Imagina se de repente, você começou a trabalhar com tape no pós-parto, você ainda não tem uma experiência grande com tape no pós-parto. E aí já vem um monte de paciente de uma vez, você não consegue se organizar para fazer a pós-venda. O que é pós-venda? Você dá o suporte pós-aplicação do tape, você não consegue fazer isso. E aí começa a ter complicação. Aí o nome que você nem começou a construir, ele já é queimado. Já é queimado. Então não fiquem desesperadas, não fiquem assustadas e não fique achando que vai vir um monte de cliente de uma vez, tá? É um público muito interessante, tá? É um público muito interessante. Por quê? Porque toda grávida conversa com grávida e só se fala disso, né? É difícil você encontrar uma grávida conversando com outra grávida e elas falando sobre qualquer outra coisa. Fato, não é? Então elas vão, se ela conversar com outra grávida, uma mulher que teve nenê, usou o tape, se ela conversar com alguma grávida, ela vai indicar, tá? Só que aí tem o tempo desse neném nascer, né? Aí tem, espera outra amiga engravidar. Então, são poucos clientes e uma rotatividade alta, tá? Então é mais difícil mesmo preencher a agenda, né? Por isso que muitos profissionais acabam optando por trabalhar com várias coisas, tá? E o pós-operatório de cirurgia plástica é a mesma coisa, né? Então, eu acho uma técnica interessante, porque normalmente as cirurgias plásticas elas acontecem com mais frequência a partir de maio, tá? Então, maio, junho, julho, essa época agora também, tá? Esse período de recesso, assim, é um período que acontece mais cirurgias plásticas. E coincide com períodos que a procura, né, de tratamentos na clínica, os tratamentos estéticos, acaba dando uma baixada, né? Então, as pessoas não fazem sessões com tanta frequência, né? Então, igual, por exemplo, novembro, paciente que fazia uma vez na semana, às vezes quer fazer 2, quer fazer 3, né? Então, as pacientes procuram mais. E aí, em maio, elas acabam, nesse período de maio a julho, assim, acaba ficando mais espaçado as sessões. Então, você acaba tendo mais tempo livre. E aí entra um pós-operatório, que vai te ocupar ali pelo menos 3 horários na semana, né? Quando não, todo dia. Então, é interessante, né? É bem interessante. Mas eu não tenho como atender todo dia. Você vai colocar o tape, não vai precisar atender todo dia, né? Então, é interessante também por conta disso. O taping vai te otimizar muito a agenda. E você vai estar ganhando para isso, você não vai estar perdendo, você não vai estar deixando de ganhar aquela sessão, tá? Então, isso é importante também, né? E aí, para isso, né, você precisa valorizar a sua aplicação do tape e precisa cobrar pela aplicação do tape. Então, entender o quanto aquela aplicação vai estar ajudando a paciente, né? Então, se a gente não valoriza, se a gente não entende o quanto nossa aplicação vai estar ajudando a paciente, não adianta nada a gente investir, porque a gente mesmo acaba depreciando e desvalorizando a nossa técnica, tá? Então, assim, ó, um resumão agora da parte prática, de mão na massa, o que tem que fazer. Catálogo no WhatsApp Business,
né? Quem não tem um WhatsApp Business já providencia, já faz o catálogo ali. Por quê? Porque às vezes você vai encomendar um bolo, entendeu? A boleira vai ver, tá? A boleira vai ver. Outro dia, uma conhecida minha, tá? Uma conhecida, não sabia o que eu fazia. Ela foi mandar mensagem para todo mundo que ela tem lá nos contatos do WhatsApp dela, pedindo ajuda, pedindo doação para uma determinada pessoa. E aí que ela mandou para mim, e ela recebeu a mensagem automática e ela viu, ela se interessou, ela falou, Aí ela entrou, viu o catálogo, aí ela mandou outra mensagem, falou, nossa, que legal, você trabalha com essa parte de estética e tal. Que coincidência, porque eu justamente estava procurando um serviço assim, assim, assado. Entendeu? Então, tipo assim, uma pessoa ali que me conhece, né? Mas que não sabia o que eu fazia e que, obviamente, né, deu preferência para fazer comigo. Então, às vezes, imagina, né? Tipo, quantas pessoas tem, assim, que você conversa. Um prestador de serviço. Uma vez aconteceu também. Um prestador de serviço foi fazer um serviço na minha casa. E aí ele viu também no meu WhatsApp. E ele falou assim: Nossa, que legal que você faz isso, porque a minha esposa ela gosta muito de fazer esse tipo de serviço. Inclusive, ela está procurando nesse momento depilação a laser, alguém que faça. Lá na sua clínica tem depilação a laser? Pronto, a mulher já foi lá fazer depilação a laser. Né? Então, assim, tudo isso que eu falo, que é o interessante da parte da estética. É uma coisa que é conversada, né? É conversada. Tipo, você tá na fila do mercado, vai surgir um assunto que você pode falar do seu serviço. Entendeu? Diferente da fisioterapia pélvica, por exemplo, né? Que acaba sendo mais difícil essa indicação, esse boca a boca, né? Acaba sendo mais delicado. Agora, a nossa parte não, né? É fácil, né? Mas a gente tem que estar presente ali, o paciente tem que estar lembrando da gente, a gente tem que construir essa relação. Depois que a gente constrói essa relação, o paciente tem confiança na gente, né? Vai, flui. Né? Então, é muito importante você passar credibilidade para o paciente, você passar segurança para o paciente, né? E aí, de novo, isso a gente não passa, eu fiz o curso ontem, né? E eu vou conseguir passar segurança para o paciente hoje. Então, é importante que seja devagar. É importante que seja devagar, tá? Para isso ir sendo construído. Quanto mais isso é construído, mais credibilidade você vai ter, mais essas pessoas vão te indicar, tá? Então, prepara tudo, né? Prepara o WhatsApp, prepara o Instagram, se prepara, entendeu? Se prepara e aí começa, né? E o que eu vejo hoje? Isso eu já comentei também. A pessoa, o profissional, ele só vai buscar o curso quando ele tem o paciente. Entendeu? Ninguém busca um curso, ninguém, tô generalizando, tá, gente? Mas assim, na maioria dos casos, o profissional busca o curso quando ele tem paciente, tá? Gente, eu sei, eu converso com vocês todo dia. Vocês acham que as mensagens lá no celular do curso, quem responde? A maioria delas sou eu faço questão de eu mesma responder. Claro, não consigo responder tudo, é óbvio que eu tenho ajuda, mas eu faço questão, tá? Na pandemia, gente, sabe quantos cursos eu dei ao vivo e online de taping no pós-operatório de cirurgias plásticas? Todo mês. Todo mês eu dei curso de taping no pós-operatório de cirurgias plásticas. Porque eu fazia uma turma, e aí tinha os alunos. Aí sempre tinha alguma ali, eu vou fazer, não vou, tô indecisa, tal, não fazia. Passava 15 dias, ela mandava mensagem, Priscila, quando vai ter outra turma? Porque
tem uma paciente minha que vai fazer e quer que eu faça a aplicação do tape nela. Ou Priscila, o médico que eu trabalho está me cobrando para fazer. Tá? Então a pessoa estava interessada há muito tempo, mas ela só tomou a decisão quando teve paciente. Aí o que acontece? Na maioria das vezes, ela não vai ter tempo de colocar em prática, de treinar antes de atender a paciente. E o de pós-parto está acontecendo a mesma coisa. A mesma coisa. As pessoas estão com urgência de comprar o curso e de assistir às aulas. Por quê? Porque já tem paciente ali ganhando nenê. E aí não dá tempo de assistir tudo. E já vai aplicar. E aí vem complicação. Tá? E aí, quando a pessoa compra o curso, ainda tá ótimo. E quando só vê fotos na internet? Entenderam? Então, não tenha pressa. Não tenha pressa. Quando eu falo de que é importante trabalhar com outras coisas, oferecer outros serviços para o paciente, não é ser um bombril, né? Então, é importante se especializar, é importante focar, tá? Mas não adianta segmentar, tá? Não adianta segmentar. É importante cuidar do paciente como um todo, tá? Então, o paciente ali do pós-operatório não é só uma mama, não é só um abdômen, não é só um hematoma, não é só um inchaço, é uma pessoa. Então, é importante cuidar dessa pessoa, tá? Né? Vocês querem um exemplo maior do que o injetável hoje, né? A pessoa tá cuidando o quê? De uma ruga, de uma linha, de um caidinho, não tá cuidando de uma pessoa, tá? Não tá tratando a pessoa na necessidade dela, entendendo a necessidade dela, o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. Então hoje a gente tem um monte de gente com o rosto paralisado, com o rosto desarmonizado e com uma pele totalmente descuidada, não é? Uma pele totalmente descuidada, só que o rosto harmonizado, né? Quando fica harmonizado. Então, é isso, tá? O que a gente precisa? Cuidar das pessoas. Entender a necessidade daquela paciente, oferecer o que aquela paciente precisa, cuidar dela, não cuidar de um abdômen, certo? Dúvidas pode perguntar. Pode falar aí as observações de vocês. E aí, esse curso, Estética Sem Segredo, o que eu falo? A parte de precificação, né? Como lidar com clientes, porque não existe uma receita mágica, né? Igual a uma avaliação. Eu vou proceder numa avaliação de 5, 6, 7 maneiras diferentes, de acordo com o perfil do cliente, né? Então, existe todo um feeling que a gente tem que ter, uma sensibilidade que a gente tem que ter para entender o nosso cliente, né? E aí eu abordo isso daí, né? Essa parte de vendas, que a gente tem muito preconceito com vendas, né? E a gente tem muita dificuldade, né? E aí, o que é a venda? É a gente entender o que o nosso paciente precisa e a gente oferecer o que ele precisa. Então, o que a minha paciente do pós-parto ela precisa, ela está precisando e o que ela vai precisar. Tá? Então, isso é uma coisa natural. É natural eu vender. Por quê? Porque eu tô resolvendo um problema da minha cliente. Tá? Eu tô resolvendo um problema dela. Por que que tem muita enfermeira procurando o curso de pós-operatório de cirurgias plásticas? O curso de tape no pós-parto? Por quê? Porque elas já têm a consultora de amamentação, as doulas. Por quê? Porque elas já têm essas pacientes. E elas querem atender a necessidade dessa paciente, ela quer resolver o problema dessa paciente.
certo? Aí o que a gente tem que entender? Que para resolver o problema, a pessoa tem que pagar por isso, né? Então, é importante saber vender, é importante saber precificar e é importante saber como lidar com cada uma dos perfis de pacientes, né? Então, esse curso eu faço, né? Eu faço vocês enxergarem essa parte, né? Além da estética, além do atendimento, né? Que é a aula de hoje, né? Saber a técnica não basta. Não basta eu saber colocar o taping, né? Eu tenho que saber cobrar, eu tenho que saber fazer o marketing disso, eu tenho que saber ter parcerias com isso, entende? Então, toda essa parte, tudo o que envolve o que não é o atendimento, fica nesse curso Segredos da Estética, né? E aí eu coloco também, por exemplo, algumas, igual agora eu quero gravar a aula de lipedema e colocar lá, né? Então lá tem, tipo, só que ele é bem voltado para a estética, tá, gente? Então tem lá, tipo, ultrassom, uma aula de ultrassom, uma aula de celulite, tudo o que é meio mistificado na área da estética, eu coloco lá, tá? Por quê? Porque quando você fala uma coisa diferente do que a pessoa acredita e você explica, você fundamenta, você fala aquilo com propriedade, ela vai confiar mais em você, né? Então, há alguns assuntos mais polêmicos, assim, eu coloco lá, né? Polêmicos nesse sentido dessa parte da estética, né? Porque na parte da estética, as pessoas, para se diferenciarem, para se destacarem, elas afirmam muitas coisas como sendo verdade absoluta e fica muito dependente de artigo científico. E quando, né, tudo precisa do estudo, do conhecimento, da prática clínica e do bom senso, né? Não adianta ficar fazendo jogadinha de marketing. Não dá. Não dá. E existe isso na estética, né? Então, as pessoas, os profissionais ficam muito perdidos, assim. Então, esses assuntos eu acabo colocando lá, né? Porque mesmo que, de repente, eu não trabalho com isso, mas, às vezes, a sua paciente vai perguntar, vai comentar, aí você tem propriedade para falar com ela sobre aquilo, né? Então, é interessante. Isso tudo você vai construindo autoridade, você vai construindo, vai fazendo com que a paciente te respeite, tá? Uma outra coisa importante que eu lembrei agora é da questão de parcerias, né? O pessoal da área da estética não existe atendimento multidisciplinar, né? Com profissionais da estética. E aí eu posso muito bem ter uma parceria com uma doula, por exemplo, né? Eu posso muito bem ter parceria com uma consultora de amamentação. E as pessoas enxergam como concorrente. E não é concorrente. É algo que vai agregar, né? Tipo, uma enfermeira que começa a trabalhar com taping ali, tipo, no pós-imediato. Ela não vai ter interesse na continuidade dessa paciente. Agora, eu, como uma clínica de estética, eu tenho interesse não tenho tanto interesse no imediato. Eu tenho interesse na continuidade dessa paciente, porque eu tenho um monte de coisa para oferecer para essa paciente depois. Então, me interessa mais a continuidade do que o atendimento imediato em si, né? Eu tenho mais interesse na continuidade. Então, eu posso fazer parceria, por exemplo, com uma doula, tá? Que atende o imediato, e aí eu dou continuidade no tratamento dessa paciente. E aí, a paciente que me procura para o imediato, eu posso indicar ela. Entende? Então, assim, a gente vê muito como concorrente. É claro que eu tenho que ter esse tipo de parcerias com pessoas que eu confio, né? Que eu sei que tem uma boa índole, que tem ética, né? E aí, por isso que eu falo que a parceria precisa ser conquistada. Precisa ser conquistada e precisa ser com um profissional que você admira, que você respeita, né? Mas é muito interessante isso, né? Então, comecem a olhar os colegas com outros olhos e começa a admirar, né? Ver pessoas que vocês admiram o trabalho
e vai estabelecendo uma parceria, entenderam? E aí, o que que acharam? E aí lá no grupo das ofertas, eu fiz uma oferta desse curso da Estética Sem Segredo. Quem tiver interesse, eu mantenho essa oferta e passo o desconto para vocês, tá? Eu nem lembro quanto foi, mas foi bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá, 320 por 97. Aí eu renovo o link aqui para vocês, tá? Quem tiver interesse, quem não tiver no grupo das ofertas, depois é só me pedir que eu mando.